E aí, seus vascaínos do Milagre de Itaquera, tudo bem com vocês, caras? Confiante pro jogo contra o Corinthians agora? Eu não, eu estou morrendo de medo, mas é isso aí. Gente, eu vou falar aqui com vocês sobre a perseguição da Globo e da CBF, por que fazem isso somente com o Vasco entre os maiores clubes do Brasil. O Vasco está entre aí os 5, 6, até 7 maiores clubes do Brasil, dos 12 grandes, mas sempre tem uma perseguição maior com o Vasco. Muita gente diz que é mimimi dos vascaínos e tal, mas a gente tem comprovações sérias e é isso que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje, o porquê que é tão importante e tão vantajoso para a Rede Globo o Vasco da Gama está sim na Série B. Então já vai deixando aí o seu like, deixa seu dislike também se está descontente aí com o momento do Vasco. Esse é um canal democrático, então vamos lá, solta essa vinheta aí. Bom, gente, o Vasco mais uma vez está perto de mais um rebaixamento na sua história. O Vasco está hoje com 37 pontos, faltando 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. 1 ponto atrás do Bahia, que é o seu adversário direto na luta contra a degola. O Bahia enfrenta o Fortaleza no Castelão, em Fortaleza. E na última rodada pega o Santos em Fonte Nova. E o Vasco enfrenta agora o Corinthians em Itaquera e depois o Goiás em São Januário. E aí muita gente se indagou na última partida contra o Internacional. O Vasco é perseguido? Sim, cara. Há indícios e jogos históricos aí do Vasco da Gama, onde o Vasco sim foi prejudicado pela arbitragem e até mesmo foi prejudicado em bastidores. Voltando um pouco nos anos 80, 90, a gente tem 2 momentos chaves nessa tal perseguição que o Vasco pode estar sentindo e pode estar sendo perseguido de fato. Primeiro, em 1989, o Vasco da Gama contrata o então astro Bebeto do seu arquirrival Flamengo, com a ajuda até mesmo do atual presidente do Vasco, Jorge Salgado. Eurico Miranda e grandes beneméritos depositaram uma quantia gigantesca de cruzados novos para os cofres do Flamengo e Bebeto foi vestir a camisa do Vasco, onde ele seria então campeão brasileiro de 89. Naquele momento, o Flamengo era um clube que não era tão organizado como hoje. E o Flamengo tinha como é que eu posso dizer, influenciadores da Rede Globo na presidência e na diretoria naquele tempo. Grandes explosões, inclusive de torcidas organizadas, envolvendo política, envolvendo outros tipos de coisa, tanto com empresas que dominavam o direito de transmissão, o direito de imagem, o direito de até mesmo de camisas, de materiais esportivos, esse tipo de coisa. A Globo sempre teve essa relação muito estreita com o Clube de Regatas do Flamengo. Isso aí foi apenas um ponto. Pode ter sido um indício? Não, mas a gente vai trazer mais. Quando foi nos anos 90, o falecido Eurico Miranda foi presidente do extinto Clube dos 13, onde era uma organização onde os maiores clubes do Brasil faziam reuniões e estreitavam laços para tentar organizar campeonatos e rendas. O Eurico Miranda foi presidente por um grande período do Clube dos 13 e que tinha uma relação de amor e ódio com a Rede Globo, que tinha grande direito de transmissões na época. Eu não lembro se somente a Globo transmitia jogos dos times naquele tempo, se tinha direito de transmissão, eu acho que não. Mas já tinha grande influência sim, e o Eurico Miranda bateu muito de frente na Globo naquele tempo. Quem não lembra da final do Campeonato Brasileiro de 2000, o Vasco estampou a SBT, por que aconteceu aquilo? Quando o Vasco foi enfrentar o São Caetano na final do Campeonato Brasileiro de 2000 em São Januário, todo mundo se recorda que a arquibancada cedeu e os alambrados derrubaram, e muitos torcedores saíram feridos, até alguns gravemente feridos, e o jogo foi cancelado. E aí, durante esse período que teve da marcação ou não da data, muitas pessoas em muitos meios de comunicação queriam dar o título moral para o São Caetano sem sequer saber quem era o campeão com a luta final. E a Globo foi uma das grandes responsáveis por o Vasco bater de frente com ela nesse tempo. Ela noticiou várias vezes que o Vasco não teve cuidados com segurança ou outros tipos de coisa, botou o Vasco como vilão para muita gente que, enfim, a grande massa brasileira, o Vasco ficou como vilão naquele tempo, como se o Vasco tivesse sido responsável por aquela tragédia. E o Eurico Miranda ficou muito puto da vida
e bateu de frente com a Globo fazendo isso na final, estampando a SBT na sua camisa. Depois disso aí, coincidentemente, cara, depois desse jogo, depois do tetracampeonato do Vasco, o Vasco começou a entrar num limbo. O Vasco não começou a disputar mais nada, não ganhou mais nada, entrou nos seus 20 anos mais tenebrosos da sua história. Não coincidentemente também, o Vasco começou a ser muito prejudicado pela arbitragem, sabia? O Vasco começou a ser muito prejudicado pela arbitragem. Tem talvez um grande momento da história do Vasco desses últimos 20 anos tenha sido a temporada de 2011, onde o Vasco contava com um time muito forte, com Felipe, Juninho, Diego Souza, com o Dedé, o Anderson Martins, enfim. O Vasco tinha um time muito forte em 2011 e o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Chegou no Campeonato Brasileiro, já mesmo nem aí, mas foi chegando e pronto. Começou a disputar o título cabeça a cabeça com o Corinthians. E tem 2 jogos chaves nessa campanha do Brasileiro de 2011, justamente contra o arquirrival Flamengo. Por que sempre o Flamengo, né, cara? A gente fica naquela pergunta. O Vasco, no primeiro turno contra o Flamengo, numa partida que foi 0-0, o Bernardo sofre um pênalti escandaloso. Do Léo Moura, onde o então árbitro Péricles Barçols botou sua mão nos olhos, fingiu que não viu. 0-0, o Vasco perdeu 2 pontos nesse jogo aí. Última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, o Vasco precisava vencer o jogo. O árbitro, mais uma vez, é Péricles Barçols. Coincidências, amigos? A gente não sabe como é que é as coisas, então. Williams puxa a camisa do Diego Souza, já entrando na grande área. Pênalti escandaloso, escancarado. Mais uma vez, o Vasco perde 2 pontos. O Vasco terminou aquele Campeonato Brasileiro com 69 pontos. Se o Vasco até então não tivesse conquistado 2, 4, não fazer as contas rápido, o Vasco teria conquistado 73 pontos e teria ficado na frente do Corinthians, que ficou com 71. O Vasco teria sido campeão brasileiro de 2011. Então, aí que tá, um ponto. E eu não vou me estender muito, porque eu quero trazer um outro vídeo falando de erros de arbitragem contra o Vasco. O foco aqui é porque é que a Globo é tão vantajosa para a Globo. O Vasco está na segunda divisão. Então eu não vou focar tanto em erros de arbitragem, que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Eu vou falar logo direto o porquê que é tão vantajoso. Enfim, a Globo, que não está tão bem das pernas, gasta quase 60, 65, 70 milhões com o Vasco, dependendo da sua posição no campeonato, mais a sua cota de TV já de clube grande que ele tem, para ele estar na Série A. Então, o Vasco estando na Série B, o Vasco ganharia 6, 5, 7 milhões, um valor extremamente ridículo, e o pay-per-view, que é o engajamento da torcida, que dependendo da sua torcida compra mais pay-per-view, o que é bom para a Globo, quando tem uma torcida muito grande, ia ser o mesmo. Ou seja, vamos botar um exemplo. Eu sou vascaíno, meu pai é vascaíno, o meu irmão é vascaíno. A gente vai comprar o pacote da Série B para assistir. Ano passado, que foi 2020, nós compramos o da Série A. O valor é o mesmo. Mas o Vasco estando em 2020 na Série A, a Globo pagou 60 milhões, vamos dizer assim. E nesse ano de 2021 agora, ela vai pagar 6. A gente não continuou comprando os pacotes? Então é isso, cara. Para a Globo é muito lucrativo. É quase 90% de lucro para ela, um clube grande como a grandeza do Vasco está na Série B. Agora, por que o Vasco? É muito simples. O Vasco é um time extremamente desorganizado, é um time que tem brigas políticas, o Vasco é um time corrupto. Então, se aproveitar dessa bagunça, se aproveitar desse caos político do Vasco é muito bom para a Globo. Porque o Vasco se encontra numa dívida caótica, financeiramente o Vasco está destruturado e destruído. Então a Globo fala, sabe o quê? Cara, eu vou pegar bem que o Vasco já tá lascado mesmo, e aí a gente vai e pega e bota ele na Série B de qualquer jeito, ou então a gente vai fazer com que ele se lasque aí com a arbitragem e qualquer coisa do tipo. E aí que tá, onde a CBF entra nisso? Aí que tá, cara, o Vasco perdeu muita força de bastidores. Eurico Miranda tenha sido talvez o maior câncer da história do Vasco, o maior jogador, o dirigente mais cartoleiro, mais destruidor de sonhos vascaínos, a pior praga da existência. Porém, ele tinha uma vantagem, cara. Ele não deixava barato, ele batia de frente com esse tipo de sistema. E é uma coisa que realmente o Vasco não tem mais hoje, que é força. Força política.
Quando o árbitro hoje vê um jogo do Flamengo, por exemplo, ele pensa 2 vezes antes de fazer uma cagada ou ele rever um erro. Ele consegue rever o erro com mais calma. Quando é o Vasco, ele nem sequer olha o VAR mais, cara. Não vai porque, é o Vasco. Eu nem vou olhar o VAR. E isso aí é o que deixa a torcida revoltada. Mas a torcida também tem culpa nisso. Porque a torcida do Vasco só faz alimentar esse tipo de sistema. A torcida do Vasco dá dinheiro, compra produtos caros, se associa em massa, compra pay-per-view. Mas a torcida do Vasco, principalmente a que reside no Rio de Janeiro hoje em dia, ficou muito apática e passiva. A torcida não faz mais protestos, não mais combate o golpe diretamente. Eu não estou falando para ser violento ou algo do tipo, mas, cara, algo precisava ser feito e já está bem tarde para isso. Realmente a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que a torcida não vai fazer absolutamente nada. Porque muitos já falaram, cara, quer saber, eu joguei a toalha, o Vasco já não tem mais jeito. Mas esses mesmos que falam isso são os primeiros a ficarem lá abastecendo o cofre desses caras. Como hoje a campanha da desassociação, que eu, na minha cabeça, você fala o que você quiser. Eu não vou mais dar dinheiro para essa galera. Se depender de mim, eu mesmo já não renovei meu sócio torcedor e tal, não renovei. Porque, pra quê, cara? A gente não sabe qual é a finalidade desse dinheiro. A gente fez essa campanha agora no final de 2019 e o Vasco está se afundando agora em dívidas. A dívida aumentou. Mas tá cada vez mais difícil, até mesmo contra o sistema. Porque se sozinho com o Vasco já é difícil, imagina contra Globo e CBF. Saudações vascaínas.